Alô, som. Amém, irmãos? Graça e paz, boa noite a todos. É muito bom estar aqui com os irmãos. Trago um abraço aqui da minha esposa, dos nossos filhos, do Sábio, diretor da missão também. Nós somos ali da UEC Brasil, eu e minha esposa, estamos trabalhando com a missão aqui já fazem 7 anos, né, quase 8 anos. Estive com os irmãos aqui em 2015, talvez, eu acho. 5 anos já, hein? Esse tempo, né? E também louvamos a Deus, né? Porque vocês aí são os irmãos da igreja que envia, né? Uma família muito especial para nós, Daniel, né? A sua esposa Vanzi, a sua filhinha Melissa. Muito obrigado por vocês estarem orando, apoiando eles, alcançando aí os povos não alcançados. E para mim tem sido muito bom, né? Assim, fazer parte, junto com o meu amigo aqui dos estudos, estamos estudando juntos, né? Desde janeiro, mais ou menos, então temos vivido mais uma amizade mais profunda aí, vários áudios discutindo assuntos teológicos, né? E tem sido muito bom, né? O pastor Nock tem sido uma bênção para a nossa vida, para a minha vida especial aí, um amigo, sua família toda tem sido uma bênção para nós. Amém, queridos? Por favor, abra a sua Bíblia. Tem um texto bem conhecido, Mateus capítulo 6, do versículo 1 ao 21. Mateus 6, do versículo 1 ao 21. Eu também saúdo aí os irmãos que estão em casa assistindo pela internet. Deus abençoe aí a sua vida, né? Mateus 6, do versículo 1 ao 21. Aqui temos a continuação aí do Sermão da Montanha, né? Ou Sermão do Monte. E aqui Jesus traz algumas ilustrações sobre a justiça e a simplicidade do reino de Deus. É algo muito maravilhoso. Como esse texto é bem longo, então eu não vou pedir para os irmãos ficar de pé, não, pode ficar sentado. Só acompanha comigo aí a leitura, Mateus 6, do 1 ao 21. Diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. Por outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toqueis trombetas diante de ti, como faz os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque eles presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas,
porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, sim ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Verso 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntei para vós tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Oremos ao Senhor. Senhor, muito obrigado pelo seu grande amor, pela sua maravilhosa graça, por ter se revelado a nós pela sua santa palavra. Senhor, ilumine o nosso entendimento, para que possamos conhecer mais de Ti, Senhor, e da Tua vontade para as nossas vidas. Que os sentimentos do nosso coração sejam levados cativo a Cristo, que as nossas vidas sejam transformadas, e que o Senhor seja glorificado através da pregação da Tua palavra e das nossas vidas transformadas em nome de Jesus. Amém, queridos? Como é bom ler a palavra, né? Que delícia! A cada dia mais que eu estudo a palavra, eu fico mais maravilhado como Deus se revela. E especialmente aqui nos ensinos de Jesus, é tocante, é marcante a simplicidade e a profundidade dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Jesus, ele acerta o alvo ao falar sobre o coração, sobre as motivações. E aqui ele toca nessa passagem nos 3 atos que os judeus consideravam de uma vida piedosa, que era dar esmola, ou seja, dar, que era orar e que era jejuar. Não vou falar sobre as esmolas, sobre dar, mas eu vou focar mais sobre o orar e o jejuar, que faz parte do nosso tema, né? Então, eu quero trazer para os irmãos que, para os discípulos de Cristo, a oração e o jejum deveria ser mais do que uma disciplina espiritual, mas sim um relacionamento gracioso com o nosso Deus. Aqui o primeiro ponto eu queria trazer, está no versículo 1, né? Aonde Jesus, ele nos lembra, né? Ele lembra os discípulos falando sobre a motivação. Ele diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Se você ler o capítulo anterior, ele fala assim: pratique as boas obras, para que os homens vejam suas boas obras e glorifiquem a Deus. Aí você lê aqui: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Para quem lê rapidamente, sem se aprofundar, estudar, pode achar que está vendo algo que sem conexão, ou seja, controverso. Capítulo 5 ele manda a gente fazer as obras para as pessoas verem, glorificar a Deus, e aqui fala assim: não exerça a justiça sua diante dos homens. Mas aqui ele quer trazer, na verdade, qual é a motivação que nós como discípulos estamos exercendo a justiça diante dos homens. Aqui no caso ele repreende a motivação de sermos vistos pelas pessoas. É muito interessante aqui também que Jesus, ele cita, como eu falei aqui, sobre as esmolas, sobre orar e sobre jejuar, e ele não nega, ele não tira esses 3 atos de uma vida piedosa, mas ele trabalha na motivação. Ele não está nos desaconselhando a dar, a orar e a jejuar, muito pelo contrário.
Ele está nos aconselhando na motivação. E ser visto para a nossa geração de hoje é algo meio complicado. Porque se a gente vai jantar numa casa e não tira a bendita foto, parece que a gente não jantou. Se a gente vai visitar um certo lugar e a gente não tira a bendita foto e não posta na nossa rede social, parece que a gente não foi. Então hoje em dia está parecendo que se eu não marcar, se eu não mostrar, se eu não ser visto, parece que aquela realidade não existiu. Então isso vai de encontro com a nossa geração. Até quando? Ou até quanto vai o limite da minha exposição? Não sei se vocês viram já uma foto, eu não sei se era uma montagem, espero que sim, de uma senhora, né? Ali louvando a Deus e filmando ela mesma, né? Louvando o Senhor. Né? Chega a ser ridículo, irmãos. E aqui ele fala: faça a sua justiça diante dos homens, mas não para ser visto. Então, qual é o limite para a exposição das nossas boas obras? Você já deve ter visto um certo charge, né? Que o Senhor vai dar uma esmola ali, bota no chão e com a mesma mão aqui tirando a foto, né? Por quê? Porque essa geração é de ser visto, é de você receber o like, porque o like quer dizer uma aprovação social. Então nós precisamos sondar o nosso coração e saber até onde vai o limite da nossa exposição, sabendo qual é a nossa motivação. Segundo ponto que eu quero trazer aqui para os irmãos é que o Senhor Jesus, Ele assume que os seus discípulos iriam orar e jejuar. Olha que interessante, olha o verso 5 comigo como começa. E quando orardes, versículo 16, quando jejuardes. Interessante que o Senhor Jesus, Ele não usa aqui um imperativo ou um subjuntivo. O que é isso? Né? Imperativo é uma ordem. Ele falou assim, ó, vocês têm que orar, vocês têm que jejuar. Ele não usa isso. Ele também não usa um subjuntivo, que é algo meio com dúvida, será que vai chover, né? Aquela dúvida assim. Então ele também não passa assim, ele fala assim, ó, se você for orar, não. Ele usa um indicativo, ou seja, uma certeza. Quando orardes, quando jejuardes. Então Jesus assume um risco aqui, assumindo que nós, eu e você, nós vamos orar e jejuar. Olha que interessante. Ele assume o risco. Assim, não, eu tenho certeza que o Marcelo vai orar. Eu tenho certeza que o Marcelo vai jejuar. Então ele não usa uma ordem para falar, né? Porque ele tinha certeza que nós, discípulos, iam orar e jejuar. Mas ele nos dá uma ordem com relação à motivação e também com relação à forma de como fazer. Olha que interessante o versículo 5, né? Orar não como os hipócritas para serem vistos. Os judeus, eles tinham certo costume de, na sinagoga, alguém se levantar e fazer uma oração pública, como nós temos aqui nos nossos cultos. Irmão, fique de pé, né? Faça uma oração, tal. E também nas ruas. Jesus não está indo contra esse costume de orar em público, de orar na sinagoga, de orar na igreja. Não, ele está indo contra a motivação, ou seja, se nós queremos orar mais em público do que orar no secreto, algo está errado com a gente. Então ele vem tratar conosco isso. E ele traz algo muito interessante. Olha o versículo 5 aí, né? 6, desculpa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás ao teu Pai em secreto.
Então, além dele falar o como não fazer, que era não o fato de você ficar de pé orar na igreja, ou você orar na rua, não, mas a motivação, mas ele traz a importância da oração no secreto. Entra no seu quarto, fecha a porta. Alguns estudiosos falam que esse quarto era o quarto onde tinha o estoque na casa, que segundo alguns historiadores era o único quarto que tinha porta e que podia fechar. E esse quarto, diz o historiador, que não tinha nem janela. Interessante, né? Era um negócio bem secreto mesmo, né? Jesus estava querendo dizer. E aí fica implícito, né? Fica implícito também que Deus quer o quê? Um relacionamento a sós conosco. Se ele falou assim, ó, vai e ora em secreto, quer dizer então que Deus, ele deseja esse momento com a gente. Será que seria errado falar como algumas canções dizem, algumas pessoas falam assim, que Deus tem saudade de nós? Será que seria certo falar isso? Quando você não liga para o seu pai, né? Você que de repente seu pai você já se casou, né? Igual eu, meus pais moram lá em São Paulo, lá no interior de São Paulo, longe, né? E se eu não ligo para eles semanalmente quase, né? Eles sentem saudade. Será que o nosso pai, se a gente não tem um tempo lá com ele, no secreto, será que ele não sente saudade de nós? Será que seria errado falar isso? Vamos pensar um pouco sobre isso, né? Jesus foi um grande exemplo de orar a sós com o Pai. Você, diversas passagens, assim, ó, Jesus então se retirou para orar. Jesus foi com os discípulos orarem, mas Jesus se adiantou um pouco para orar a sós. Então Jesus, ele está, além de ensinar, ele nos deu o exemplo de orar no secreto. Versículo 16: quando jejuar, não ter atitude entristecida dos hipócritas. Jesus, ele dá aqui uma ordem, agora é um imperativo, ó. Quando você jejuar, versículo 17: unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. De novo Jesus está falando assim, ó, não faça como os hipócritas, que eles querem mostrar que eles estão jejuando, mas vai lá, unge a cabeça e lava o rosto. Aqui não quer dizer que nós temos que ter um semblante de festa, mas aqui essa explicação de Jesus de ungir a cabeça e lavar o rosto é você estar pronto como um dia normal, de pentear o cabelo, se arrumar, fazer a barba, tá? Se arrumar lá, tá? Um dia normal, para que ninguém note que você está jejuando, a não ser quem? De novo, seu pai, você e o seu pai. E o terceiro ponto, prioridade é questão do coração, né? Eu li o versículo 19 ao 21, que fala sobre não acumular os tesouros na terra, onde a traça e ferrugem corrói, né? E no versículo 21 fala, onde está o teu tesouro, está também o teu coração. O que tem a ver, missionário, tesouro com jejum e oração? O que tem a ver? Né? O que tem a ver é que prioridade é questão do coração. O que tem a ver é o que a gente ama, a gente prioriza. E o que a gente prioriza e o que a gente ama é o nosso tesouro. Se alguém ama futebol, ele vai o quê? Priorizar futebol. Ele vai ter um dinheiro para comprar lá, é o seu ingresso para entrar, para assistir o jogo. Ele vai comprar aquele canal fechado mais caro que passa os jogos que ele gosta. Ele vai gastar uma grana violenta e uma camiseta de time oficial. Por quê? Porque ele prioriza o tesouro dele. É errado? Não estou questionando aqui, irmãos. Só estou exemplificando onde está o teu tesouro, está o teu coração.
Se nosso coração está no Senhor, nós iremos priorizá-lo, pois daremos mais valor nos tesouros do alto, do secreto, do que nos tesouros da terra, que tem a ver também com o quê? Com a minha popularidade. Eu quero orar no público, eu quero orar lá fora, igual os hipócritas, para ser uma pessoa espiritual, uma pessoa e ter uma reputação de aquele homem é piedoso. Ou eu quero os tesouros escondidos, que todas as 3 atitudes ele fala assim, ó: o teu pai em secreto te recompensará, o teu pai em secreto te recompensará, o teu pai em secreto te recompensará. Então, onde está o nosso tesouro, está também o nosso coração. Então, os 3 pontos aqui que eu queria então trazer para os irmãos a profunda motivação, lá no versículo 1 que nós vimos. Qual era a profunda motivação? Era de ser visto. Segundo, o Senhor Jesus assume que nós iremos orar e jejuar. Ele não nos manda jejuar e orar. Ele assume, ele tem certeza de que nós iríamos, como discípulos, orar e jejuar. Mas ele nos manda e nos ensina a não fazer como os hipócritas e fazer da maneira do reino. Orar no secreto, jejuar só no secreto, só para Deus ver. E prioridade é questão do coração. Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Aplicação, irmãos, que é algo muito importante, né? Aplicação número 1: minha prioridade, meu tesouro. Alguém já disse que o tesouro mais valioso do mundo é o tempo. Você troca o tempo por qualquer moeda. Se você trabalha no Brasil, você vai ganhar em reais. Se tiver sorte, em dólar, né? Mas é meio difícil. Se você morar nos Estados Unidos, você vai trocar o seu tempo por dólar. Se você morar na Europa, você vai trocar o seu tempo por euro. Então, o seu tempo você consegue trocar por qualquer moeda, mas nenhuma moeda do mundo consegue trocar pelo seu tempo. Não conseguimos comprar tempo. Até acharam que ao desenvolver alguns produtos eletrônicos, o homem ia ter mais tempo. Lê do engano, né? Porque o homem se atrapalhou mais ainda. Então, meus queridos, gastar tempo ou investir tempo, se é um tesouro, se é minha prioridade. Nós temos gastado o nosso tempo, ou eu e você temos investido o nosso tempo? Vamos pensar. Gastar o tempo é utilizado de uma maneira sem sabedoria, sem controle. E investir o tempo é sermos bons mordomos, que é o que a Bíblia manda. Nós sermos bons mordomos. Eu ouço várias pessoas falar assim: eu não tenho tempo, não está me sobrando tempo, né? E para essas pessoas eu passo um desafio e passo para você nessa noite. Chegue na sua casa, pegue uma folha, né? E escreva os dias da semana em cima, de segunda a domingo. E aqui você começa a pôr aqui as linhas com os horários. Primeiro horário, horário que você acorda. E o último horário, horário que você dorme. E eles começam a listar então as atividades que você tem durante o dia. Faz isso a semana toda. E aí eu digo para essas pessoas, né? Digo para você também. Procure ali para ver se você tem algum bloco de hora dedicado a
tempo devocional, hora silenciosa, qualquer nome que você queira dar. Tem esse tempo ali? Segundo pergunta, se não tem, procure ver aonde você tem gastado o seu tempo, para agora começar a investir no seu tempo devocional. Assim nós ensinamos, quando nós damos o curso de finanças chamado CRAU, não sei se os irmãos já fizeram. Uma das atividades é a pessoa precisa anotar cada real que ela gasta no mês inteiro. E depois, no final, ela vai fazer todo esse cálculo e ver aonde que está indo embora o dinheiro. O dinheiro está sumindo, não está sumindo. Está sendo gasto. E assim também é com o tempo. E aí entra aqui, nesse primeiro, sobre minha prioridade, o meu tesouro, entra a palavra disciplina, que nós estamos falando sobre disciplinas espirituais. A palavra disciplina tem a mesma etimologia da palavra discípulo, que vem do verbo dissere, que significa o quê? Que disciplina e discípulo tem a mesma ideia de aprender. Então eu e você, como discípulo, precisamos aprender a sermos bons mordomos para fazer uma mordomia das nossas prioridades. E para isso, nós temos uma avaliação sincera para onde está o nosso tesouro. E aí sim, nós priorizarmos as nossas... o nosso horário. Poderia falar aqui, né? Disciplina de horário, disciplina a sua disciplina de exercícios físicos, alimentação, mas não é uma palestra, né? Gostaria de falar muito sobre isso também, mas não é uma palestra. Mas queria falar algo sobre que tem sido uma dificuldade para muitos, ou dizer para quase todos: celular. Conversei com alguns jovens semana retrasada, e uma jovem falou que ela gasta 10 horas por dia no celular. Parece incrível, mas não é. Existe, nos celulares mais novos, você consegue ver o quanto você gasta em cada aplicativo do seu celular. Se você tiver isso, abra lá e faça um teste. Se você não tiver, abaixe um aplicativo que ele gerencia o seu horário. Talvez você se assuste de ver o quanto tempo está sendo gasto com os aplicativos no celular. Com relação também ao tempo e à prioridade, eu queria falar algo sobre a oração no secreto e uma vida, como o apóstolo Paulo falou, de orar sem cessar. Tem gente que usa orar sem cessar para justificar a sua ausência no lugar secreto. Não, mas o apóstolo Paulo mandou a gente orar sem cessar. Mas Jesus está mandando a gente orar no secreto. E eu aprendi algo que foi muito importante para mim, que o orar no secreto é o meu tempo devocional. O orar sem cessar, ou seja, estar ligado com Deus todo momento, é uma vida devocional. Olha que interessante. Tempo devocional e vida devocional. E isso tem me ajudado. Eu e minha esposa, nós temos feito algumas reflexões, o que nos levou a tomar uma decisão já há alguns meses ou até anos, de nós levantarmos 1 hora mais cedo do que é o normal nosso, para a gente se dedicar ao nosso devocional individual. Eu fico na sala, ela fica no quarto, e nós oramos, eu oro a Deus, eu louvo, ela ora lá, louva lá, oramos juntos também, mas nós precisamos ter esse momento a sós com Deus. Leitura da palavra é o tempo devocional. Talvez você fale assim: eu não consigo levantar mais cedo. Então procure um horário. Jesus não mandou a gente levantar mais cedo para orar, ou orar à noite, orar de dia. Não tem essa regra. O importante é você separar na sua semana.
no seu dia, os seus blocos de horas de um tempo devocional. Talvez você vai ter que fazer como eu, levantar mais cedo. E para isso tive que levanto às 5 da manhã, que é 1 hora mais cedo do que eu já levantava. E é uma delícia. É uma delícia, né? Tem gente que prefere fazer à noite. Como eu disse, não tem mais espiritual acordar mais cedo ou ficar mais tarde. Tem. O importante é você orar em secreto, que o teu Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Segunda aplicação: satisfaça a expectativa de Jesus. Ué, como assim? Jesus, como eu disse, ele assumiu que eu e você iríamos orar e jejuar. Então nós temos que satisfazer a expectativa dele. Como discípulos, precisamos orar e precisamos jejuar. Ou seja, é uma responsabilidade do discípulo, da discípula, de ter uma vida de jejum e oração. Poderia falar as formas de jejum: jejum completo, jejum sem água, sem comida, jejum sem comida, jejum sem carne. Tem diversas formas. Talvez você já teve até estudo sobre isso, né? Mas esse não é o meu ponto aqui. O meu ponto aqui é que nós precisamos ter uma vida devocional, que inclui jejum e oração. Eu estava estudando Atos 13, e lá fala que eles estavam orando, né? Diz assim: e a igreja lá em Antioquia, servindo ao Senhor e jejuando. É interessante o destaque que Lucas faz lá em Atos, que a igreja estava servindo ao Senhor e jejuando. Quando falou Espírito, separai a Barnabé e a Paulo, prova que os tenho chamado. No verso 3 fala o seguinte: jejuando e orando, impôs sobre ele as mãos. Em 2 versículos, o versículo 2 e o versículo 3, eles trazem o jejum ali claro e nítido, como uma prática da igreja em Antioquia. Uma igreja nova, uma igreja que foi ali realmente fundada em Atos 11. Já em Atos 13 estava enviando ali os seus missionários e dizendo que era uma igreja que jejuava, que orava. Interessante, irmãos, é que a vida de jejum e oração é como um mecanismo, vamos dizer assim, né? Um sistema, né? Como engenheiro eu gosto de exemplificar a parte mecânica, né? É uma coisa que se retroalimenta, ou seja, somente quando eu estiver cheio do Espírito e da palavra, que iremos orar e jejuar. Mas, para eu estar orando e jejuando, mas para eu estar cheio do Espírito, eu preciso orar e jejuar. Ou seja, é algo que vai me realimentar. Só posso fazer se eu estiver cheio do Espírito, mas eu só vou estar cheio do Espírito se eu fizer. Então não espere que você tenha vontade: eu vou jejuar. Você não vai ter vontade. Por isso que chama disciplina, tem a ver com o discípulo. Não espere ter vontade de orar, isso é uma disciplina. Porém, eu falo para vocês que assim como ter uma vida saudável, de fazer exercício e de ter hábitos saudáveis, você vai precisar de uma disciplina no início, mas depois é que ela vai virar um hábito. E vai ser prazeroso ter esse tempo a sós no secreto, ter uma vida de jejum, de oração. Isso tudo dependendo, claro, da graça de Deus. Porque o jejum e a oração é contra a nossa natureza. Mas a graça intervém e a gente faz pela graça. Não é pela nossa própria força. E a última aplicação é: cuidado com a hipocrisia religiosa. Cuidado. Eu sou um exemplo e eu posso falar. Porque o ano que vem, pela graça de Deus, vai fazer 25 anos que o Senhor me alcançou. 25 anos andando com Jesus. E eu digo para você, irmãos, que a gente aprende a ser crente.
A gente aprende a ser crente. A gente aprende a vestir como um crente. A gente aprende a se comportar como um crente. A gente aprende o evangeliquez, a falar como um crente. Até cara de crente. A gente aprende. E aí que está o risco. Porque um certo senhor me disse uma vez, né? Olha, a pessoa só cai de moto quando ela sabe andar. Eu falei, por quê? Porque ele vai dirigir sem cuidado. Ele já sabe. E a gente só cai sendo crente quando a gente aprende a ser crente. E deixa, como diz uma canção aí, deixa a vida me levar. Um certo missiólogo chamado Paul Hibbert, um dos maiores missiólogos que nós tivemos aí no nosso século, ele disse que quando nós nos convertemos, quando somos alcançados pelo Senhor, 3 coisas precisam mudar na nossa vida, 3 Cs, para ficar mais fácil para você memorizar. 3 Cs. O primeiro C é o comportamento. Quando a gente se converte, vem para Jesus, se torna um discípulo dele, primeiro C, comportamento. Venha dizer que é o mais fácil, talvez o mais rápido, porque nós somos sociais. E nós vamos vendo o ambiente que está. De repente eu sou novo na fé. Aí eu vejo que alguém vai na frente para uma oferta lá. Agora é hora de ofertar, tem que ir lá ofertar. Alguém fechou o olho para orar, eu também fecho o olho. Sabe quando você vai no lugar, você não sabe como é que é o esquema? Você segue o fluxo. Né? Segue o fluxo, pegou a comida, você vai seguindo. Então nós somos moldados. E às vezes o comportamento é mais rápido e mais fácil de mudar. Aí tem o segundo C, que são as convicções. Aí o negócio já é um nível um pouco mais baixo, né? Já estamos vendo a parte de baixo do iceberg, ou seja, que está abaixo da linha ali da água. Começamos, né, a entender mais profundo. As convicções só vão ser mudadas com um discipulado bíblico. Quando eu vou trocando os meus conceitos, meus preconceitos, pelos conceitos bíblicos. Algo muito comum na nossa nação é que as pessoas acham que todo mundo é filho de Deus. Aí no discipulado você abre lá João capítulo 1, versículo 11 e 12. Diz, Jesus veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas todos quantos receberam deram o direito de ser filho de Deus. Aí você explica para a pessoa, olha, você sabia que nem todo mundo é filho de Deus? Não, não. Mas o que é? São criaturas, mas nem todos são filhos de Deus. Isso é uma convicção que está sendo mudada. Então a convicção, ela precisa de um discipulado bíblico, leitura da palavra, iluminação do Espírito Santo, para ir mudando nossas convicções. Aí não digo que é fácil e nem é rápido. Aí tem o terceiro C, que é o mais difícil, que é o C da cosmovisão. O que é cosmovisão? É a lente que eu e você, nós usamos para enxergar o mundo. Que eu enxergo a realidade. Como eu enxergo, né? Como eu enxergo a vida de um jovem? Como eu enxergo a vida de um adulto? Como eu enxergo sobre o casamento, sobre a política, sobre a igreja? Isso é cosmovisão. E essa mudança leva tempo. Essa mudança precisa de um discipulado profundo com Jesus. Mas também precisa de muitos peniéis. O que é peniéis? Peniéis é o plural de Peniel. Peniel foi onde Jacó encontrou com Deus. E foi mudado ali o nome dele. Onde ele confessou, qual é o seu nome? Jacó, enganador. Nós estamos de muito encontro no secreto para ir mudando a nossa cosmovisão. Uma cosmovisão essa
É isso. 3 Cs: comportamento, convicções, cosmovisão. E eu encerro aqui lendo um texto com o título "A gente se acostuma, mas não devia". Foi escrito por um pastor, e ele usou o texto de uma outra escritora, e ele fez uma certa paráfrase. A escritora, ela se chama Marina deixa eu ver o nome dela aqui. Marina Kozalanti. Diz assim o texto: eu sei, mas não devia. A gente se acostuma a ir à igreja e não ouvir a Deus. E por não ouvirmos a Deus, fazemos besteiras o tempo todo. A gente se acostuma a chegar na igreja e só falar oi para as pessoas. E porque não falamos com as pessoas desconhecidas, nós nunca estabelecemos novos relacionamentos e achamos algumas pessoas muito esquisitas. A gente se acostuma a cantar no coro ou no culto. E porque a gente se acostuma a cantar, não pensamos mais na letra. E porque não pensamos mais na letra, cantamos sem viver o que afirmamos. A gente se acostuma com o sermão do pastor. E porque se acostuma com o sermão, não faz diferença prestar atenção ou conversar na hora do culto. A gente se acostuma a carregar a Bíblia. A gente se acostuma a não compartilhar a fé sem que isto cause qualquer incômodo. A gente se acostuma a comer um pedacinho de pão e tomar um copinho de suco de uva uma vez por mês na igreja e já nem lembramos mais por que precisamos fazer isso. A gente se acostuma a ouvir fofocas e não exortar o irmão. A gente se acostuma a orar. E porque a gente se acostuma a orar, nossas orações se tornam repetições. E porque nossas orações deixam de ser orações, elas deixam de produzir efeito em nossas vidas. A gente se acostuma a ser crente. E porque a gente se acostuma a ser crente, fica mais fácil deixar a vida passar. A gente se acostuma a entrar em enrascadas, mas é só chamar o pastor ou alguém que resolva os nossos problemas. A gente se acostuma a ser crente, mas Deus não se acostuma com isso. E porque Deus não se acostuma com o fato de a gente ser crente, é que dá para ter esperança de pedir a Ele um avivamento para sair dessa vidinha de costumes. E é porque é possível que Deus mande avivamento, é que a gente não deve se acostumar com a oração, com a Bíblia, com a igreja, com os sermões, com os grupos e com tudo aquilo que vem do céu. Nós temos costumes e não acostumamos com eles. Deus tem ações e quando permitimos que Ele age em nossas vidas, não dá para se acostumar com isso. Como discípulos de Cristo, nós somos chamados ao jejum e oração, mais do que uma disciplina, um relacionamento com Deus. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Pai, que pela Tua graça nós conseguimos, Senhor, viver uma vida que Te agrada. Não é pelos nossos esforços, não é pela força do nosso braço, mas é pelo Senhor, é pela capacitação do Teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática esta palavra que nós ouvimos aqui. Que o Espírito do Senhor ilumine o nosso coração, traga a lembrança e que nós possamos, Senhor, priorizar o céu, priorizar o secreto. Que o Senhor seja o nosso tesouro, que o Senhor seja a nossa porção, que o Senhor seja a nossa herança. Livra-nos da hipocrisia, da religiosidade. Livra-nos de nos acostumar a ser crente. Livra-nos, Senhor Deus, de querer sermos vistos pelos homens. Nós queremos Te agradar, Senhor. Nós queremos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças. Em nome de Jesus. Amém.
quero orar com você mais uma vez, antes de nós irmos embora, porque eu sei que o Senhor falou com você, falou comigo, o Espírito Santo está falando com a gente. Mas se você não tomar uma decisão, você vai sair com mais uma palavra boa na sua mente. Eu acredito que não são todas as pessoas aqui que precisariam pegar uma folha e passar uma semana se analisando para descobrir onde está o tempo que precisa ter com Deus. Eu acredito que a maioria de nós já tem pelo menos uma boa pista do que precisa fazer, do que precisa substituir, da atitude que precisa tomar, se é que você quer conhecer os tesouros da oração, de um relacionamento profundo com Deus. Se você quer descobrir isso, ou se você que já viveu isso, ainda tem isso, né? Ainda tem aquele que sabe o que é o tesouro, mas tem tanto tempo. Nós precisamos tomar uma decisão. Porque se você não sair daqui com uma decisão, muito provavelmente isso vai cair no esquecimento. Porque a bem da verdade não é nenhuma novidade. A bem da verdade, nós estamos sendo despertados pela palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, porque nós precisamos disso, precisamos ser despertados, mas não estamos aqui ouvindo pela primeira vez, de modo que eu preciso desafiar você a tomar uma decisão a respeito da sua vida. O que é que você vai fazer de diferente quanto ao secreto, quanto ao tempo devocional, além de uma vida devocional? E eu quero convidar você a ficar de pé, a fechar os seus olhos, a pensar na sua vida e a conversar com Deus sobre esse horário, esse tempo. Fala: Senhor, eu sei qual é o tempo, Senhor. Eu preciso de Ti. Me avisaram, eu não vou ter vontade. Me avisaram, eu não vou ter vontade de orar. Me avisaram, eu não vou ter vontade de jejuar. Então, Senhor Deus, não é a minha vontade, né? É a Tua vontade. Então, Senhor, eu não quero fazer a minha vontade, porque eu não vou ter vontade. Eu quero fazer a Tua vontade, porque o Senhor assumiu que eu ia orar e eu ia jejuar. Mas eu preciso de Ti. Se você fizer essa oração agora, irmão, decida, escolhe o horário e fala com o Senhor. Não tem que ser de madrugada, não tem que ser de tarde, mas tem que ser. Qual é o seu horário? Vamos orar. Eu preciso disso na minha vida. Você precisa? Nós precisamos voltar. Senhor Jesus, nós cremos na palavra que foi pregada aqui, Senhor. Cremos, a Tua palavra é tão límpida, tão tranquila, tão explícita para nós, Senhor. Nós não podemos negar que sabemos o que devemos fazer, mas também não podemos dizer na Tua presença que temos feito o que temos que fazer. Por isso, pedimos perdão. Pedimos perdão, Senhor. Pedimos perdão pela religiosidade, por talvez passar uma imagem de que temos uma vida de oração que não temos, uma vida de jejum que não temos. Perdão, Senhor Deus, nós não queremos viver de religiosidade, não queremos viver de pregações a respeito de orar e jejuar, mas queremos, ó Deus, experimentar, viver esse relacionamento de oração. E entendemos que há uma luta espiritual envolvida, mas nós nos entregamos a Ti, pedimos: Senhor, ajuda-nos, dá-nos, Senhor Deus, a determinação, a disciplina, para que nós possamos viver o que o Senhor tem para nós. Nós pedimos, Senhor Deus. Senhor, muito obrigado por todos os tesouros que eu já encontrei em tempos de oração.
Senhor Deus, pela esperança que eu tenho de que a igreja do Senhor possa viver essa realidade, esse avivamento, porque o Senhor está agindo, porque o Senhor não está aceitando como normal a nossa hipocrisia, o Senhor está confrontando a nossa hipocrisia, a nossa religiosidade, nos dizendo, Senhor, aquilo que nós devemos fazer, porque Tu és o nosso Pai Celeste, porque o Senhor nos ensina como um pai disciplina o seu filho, assim o Senhor nos disciplina. Senhor, ajuda-nos a viver. Eu peço essa graça para a igreja, para os irmãos que aqui ouvem essa mensagem, os que estão ouvindo da sua casa, ó Deus, e todos aqueles que já ouviram em outros momentos, ou que ainda vão ouvir, mas precisam, ó Deus, mais do que saber, precisam viver. Eu preciso viver. Eu peço que o Senhor nos dê essa graça. Te agradeço, Deus, pela mensagem que o Senhor nos trouxe. Te agradeço pelo irmão querido. Pedimos a Tua bênção sobre sua vida, sua família, e pedimos a Tua bênção sobre nós. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor seja com cada um de nós, agora e sempre. Amém. Amém. Deus nos abençoe com uma prática de vida, né, irmãos, que vale realmente a pena. Deus abençoe você, te dê uma semana aí, um resto de semana abençoado. Não se esqueça que domingo nosso culto é apenas à noite. Deus te abençoe em nome de Jesus.